Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, tanto fisicamente quanto mentalmente, porque estamos passando por um momento bem conturbado, mundialmente falando, não é só o Brasil. Eu não sei até que ponto vocês procuram ver notícias internacionais, mas em outros países também está bem, uns mais, outros menos, mas enfim, espero que sejam todos bem mesmo se cuidando, procurando se proteger. Hoje vamos começar então nossas aulas por assistência remota. Eu quero que vocês procurem se empenhar, se esforçar, porque nós vamos tentar fazer com que a rotina escolar seja feita remotamente, seja feita de forma remota. Os professores, em nossas casas, ao máximo que pudermos, e vocês também. Então procurem se empenhar mesmo. Vamos tentar fazer a rotina escolar da mesma forma. Se não fizéssemos isso, a outra opção seria provavelmente aulas em dezembro todo, em janeiro todo, pegando sábado, pegando manhã à tarde para dar conta dos dias letivos. Então, eu imagino que ninguém queira ter aula no Natal, né? Imagino que ninguém esteja afim de ter aula no meio do carnaval, até porque acho que é crime. Mas enfim, tudo bem. Hoje então vamos ter uma pequena revisão das últimas aulas que tivemos. Nós vimos, até o momento, os 3 primeiros capítulos, correto? Então, começando pela República da Espada, que foi o primeiro tema que nós vimos. O que foi a República da Espada? Por que esse nome? Espada. Espada quer dizer arma. Arma quer dizer forças militares. Então, justamente, o nome desse período, a gente dá esse nome porque, enquanto ele durou, que foi da proclamação da República até 94, os 2 presidentes que tivemos eram do exército. Falando mais ainda, eles eram marechais, que é um cargo muito alto no exército, muito alto, cargo de elite no exército. Quem foram? Deodoro da Fonseca, que vocês obviamente já conhecem por ter sido o proclamador da República, e o seu vice, o vice dele, Floriano Peixoto. Beleza? Botei a data aqui, mais para termos uma noção geral. Mas eu quero que vocês lembrem do que eu falei na última aula com vocês. Estudar, procurando memorizar a data, não é muito importante. É legal saber a data? É legal saber a data. Legal, lembro qual foi o ano. Mas não é algo muito importante, ok? Nenhuma prova hoje em dia pede isso, nenhuma prova de concurso pergunta a data. Minhas provas, eu me dou um tiro, mas não pergunto data. Exagerando, né? Mas é isso, eu tenho ranço de quem ainda faz prova perguntando data. Não é meu caso, não é caso de prova do CETU, não é caso de prova do Enem, não é caso de nada. Então, anotem a data, não sei se você já tem anotado, mas vamos focar aqui. Isso agora que é importante. O que é importante saber desse período com esses 2 presidentes? O Deodoro da Fonseca, não há muitas coisas que nós falamos sobre ele, até porque foi um presidente que durou pouco tempo. Ele durou por 1 ou 2 anos, agora na memória também me falei um pouquinho. O que é muito importante do governo dele? Primeiro, a Constituição, a primeira Constituição da República e a segunda do Brasil, de 1891. A Constituição anterior era do início do Império. Dom Pedro I acabou de proclamar a independência. 2 anos depois teve Constituição. E essa Constituição durou até 91. Quando veio a República, renovou a Constituição.
Essa Constituição ela tem vários pontos. Uma Constituição é um documento muito grande. Muito, muito grande. O que eu acho muito importante chamar a atenção da Constituição? Primeiro, a forma como se moldou o país, porque, ao contrário do que temos hoje, essa Constituição, ela definiu que cada Estado ele era muito mais independente em comparação a hoje, ou seja, a coisa do federalismo era mais forte do que hoje. Os estados podiam fazer coisas sozinhos sem pedir para a presidência. E a questão da votação. Aqui definiu-se que quem votava? Definiu-se que só homens, acima de 21 anos, e a renda não era mais importante. Antes nós tínhamos o chamado voto censitário. Voto censitário quer dizer o quê? Só vota quem tem certa renda. Aqui não é mais importante ter a renda, mas tinha que ser alfabetizado. E essa coisa do alfabetizado é importante porque quase ninguém era alfabetizado no Brasil. Você ainda não tem, nessa época, escolas ao redor do país para fazer todo mundo aprender a ler e escrever. Não, isso vai surgir só com o tempo, isso vai demorar ainda. Então aqui, a questão do alfabetismo, a questão desse voto, nós vimos que vai gerar um monte de corrupçãozinha, depois, daqui a pouquinho eu falo disso de novo. A questão do voto é importante. Masculino, não é mais censitário, acima de 21 anos e alfabetizado. Exclui-se algumas coisas, como soldados de baixa patente, soldados da ralé, alguns sacerdotes também, mas basicamente isso. E instaurou algumas coisas que nós já estamos habituados em relação ao período anterior. A monarquia não tinha, agora tem. Separação entre Estado e Igreja. Hoje nós definimos que o Estado é laico. Isso vem daqui. O Estado não está afiliado, teoricamente, a religião nenhuma. Durante a monarquia, 2 anos antes, era diferente. O Estado ele era ligado à Igreja Católica. E isso dificultava muito a vida de quem não era católico. Acredita. Tem muito estudo sobre isso. Registro civil. Agora, quando você nasce, você tem certidão de nascimento. Surgiu aqui. Quando você morre, você tem um atestado de óbito. Surgiu aqui. E coisas desse tipo. Ok? Além da Constituição, temos uma tentativa de programa econômico, vamos botar assim, que gerou uma crise. Foi o encilhamento. O quadro. Encilhamento. O que foi o encilhamento? Como eu falei, Deodorinho procurou colocar um programa econômico que deu errado. Então ele começou tentando ajudar o Brasil na economia e gerou uma crise. O que foi isso? A escravidão tinha acabado de ser revogada, tinha acabado de virar crime, então todo mundo liberto. O que se gera com isso? Muita gente precisa de emprego e muita gente precisa de trabalhador. Só que qual foi a ideia dele então? Vamos produzir mais dinheiro para que o dinheiro circule mais e possa eu contratar você ser meu empregado, etc. É bonito. A ideia é bonita. Mas por uma lógica, por uma espécie de lei econômica, quando você coloca o dinheiro para rodar mais, quando você produz mais dinheiro, ele começa a perder valor. Então, essa produção maior de dinheiro fez com que a inflação decolasse, a nossa moeda caísse de valor, aí começou a surgir empresa fantasma, foi um horror, foi um caos generalizado. Isso aqui, Deodoro começa em 89, um ano depois já está essa crise econômica. Por causa disso, o dinheiro perdeu valor, produziu-se mais dinheiro, dinheiro perdeu valor, crise, basicamente crise. Essa crise levou alguns aninhos até para passar de vez. Ok? Agora o Floriano Peixoto.
Floriano Peixoto, ele assume como vice do Deodoro. O Deodoro é levado a renunciar, porque ele deu uma surtada, basicamente. E Floriano Peixoto, como sendo vice do Deodoro, ele vira então presidente. Floriano Peixoto, ele vira presidente até 94. Ele vira por uns 2, 3 anos, por aí, aproximadamente. O que é importante Floriano Peixoto? O Floriano Peixoto, quando nós estudamos, nós pegamos mais o que ele enfrentou. Floriano Peixoto foi muito chamado de Marechal de Ferro. Marechal de Ferro. Por quê? Floriano Peixoto enfrentou muitas dificuldades durante o seu período de governo, tanto da oposição, os opositores dele não saíram do pé dele, literalmente não, mas ficaram muito ali, a oposição, principalmente de São Paulo, que era uma galera rica, e também de duas revoltas/revoluções. Ele enfrentou a Revolta da Armada, que foi aqui no Rio, e a Revolução Federalista, que foi no Rio Grande do Sul. A Revolta da Armada, basicamente, como eu comentei com vocês, foi porque quem estava no exército quem estava na presidência era o exército. E a marinha estava de fora. Então a marinha, como também queria um pouquinho do poder, se revoltou aqui no Rio de Janeiro. Eles são derrotados e fogem para o Rio Grande do Sul. Porque essa galera aqui estava crescendo muito. Isso aqui começa no Rio Grande do Sul e vem subindo Santa Catarina, Paraná, chega quase São Paulo. Pegou o sul basicamente todo. Foi chamado muito também de Revolução da Degola. Para quem não sabe, degolar alguém é você literalmente, agora literalmente mesmo, cortar o pescoço da pessoa. Foi chamado de Revolução da Degola porque esse ato de você degolar um inimigo capturado ficou comum. Ficou tão comum que chamamos de Revolução da Degola. Então foi um movimento muito violento mesmo, muito violento. A origem desse movimento se deveu por basicamente, de um lado, você tinha os federalistas querendo mais autonomia para o Rio Grande do Sul, lembrando que já tinha bastante autonomia, eles queriam mais autonomia. E do outro lado, os indivíduos mais aliados ao governo central. Esse embate gerou esse movimento todo aqui. Mas, de qualquer forma, o nosso Marechal de Ferro enfrentou tudo. Ele realmente enfrentou e não arredou o pé, ele não recuou. Então ele consegue desmantelar, consegue quase acabar, né? Mas consegue enfrentar muito bem a Revolta da Armada. E a Revolução Federalista, ele vai enfrentando até o fim do seu governo. Ela termina em 95, ele vai até 94. Então não conseguiu terminar de fato. Mas ele enfraquece a tal ponto que no próximo ano ele já terminou. Ok? Então isso encerra aqui o Pé da Espada. O segundo tema, que eu particularmente gosto mais um pouquinho, foi novamente mais uma república oligárquica. Durou mais um pouquinho de tempo. Ela vai de 94, vamos botar 94, 95, até 30. Quando vocês verem essa palavra oligárquica, sempre vocês verem esse termo oligarquia, pensem sempre nisso. Tem gente com dinheiro
mandando. Oligarquia envolve isso. Tem gente com dinheiro, com poder econômico mandando. Só para lembrar um pouquinho rapidamente, tem outros nomes desse período. Um deles é República Café com Leite. Mas a apostila de vocês, no capítulo 2, bem no começo, chama atenção para isso. A ideia da República Café com Leite é que haveria uma alternância entre Minas e São Paulo. São Paulo produtor de café, Minas produtor de leite. Só que tem uma lista de presidentes na apostila, não lembro agora qual é a página realmente de cabeça, mas está logo, acho que na segunda ou terceira página do capítulo 2, mostrando que não tinha muito bem uma alternância lá bonitinha, não. Você tinha mais uma coisa, gente do Rio de Janeiro, gente do Rio Grande do Sul, era um pouco mais diversificado. Então a apostila está usando esse argumento para falar que não era café com leite, realmente. Vimos que não é café com leite. Mas vamos usar esse nome de república oligárquica, que eu particularmente prefiro o nome Primeira República. Mas, enfim. Ó o corona. Como eu falei, aqui tem gente com poder econômico mandando. Entendeu? 16 minutos. Então o que temos? Quem era que estava mandando? Coronel. Coronel era uma pessoa, era um indivíduo, homem, claro, basicamente, que tinha poder econômico. Ele era um cara rico, ele comandava economicamente a região que ele morava, e ele tinha, não há outro tempo para isso, ele tinha milícia. Ou seja, ele tinha o seu próprio exército particular. Então o cara tem dinheiro para mandar e o cara tem gente com armas obedecendo a ele. O que isso dá ao fim e ao cabo? O que isso resulta? Ele consegue comandar a região que ele vive, em ampla, assim, amplamente falando. Você tem os menores e os maiores, claro. Mas o que isso influenciava para esse período? São basicamente os coronéis que acabam mandando em tudo. Porque eles conseguem, de uma forma, uma eficácia muito grande, definir como vai ser as eleições e com isso definir o quadro político. Ele consegue definir quem é o governador, quem é o prefeito, quem é o presidente. Como ele fazia isso? Usando duas práticas que chamamos de clientelismo. Essa existe até hoje. E voto de cabresto. Clientelismo é uma troca de favores. Eu conserto o teu carro se você votar no candidato que eu quero. Eu te dou uma cesta básica se você votar no meu irmão. Coisa assim. Isso é clientelismo, troca de favores. Você se compromete a votar em que eu estou te pedindo para votar, em troca disso eu te faço alguma coisa, eu te dou alguma coisa que está precisando. E o voto de cabresto, que é mais importante para esse período até, cabresto, para quem não sabe, é um nome daquele arreio de cavalo que você põe na boca do cavalo, na boca, testa, enfim, e você consegue guiar para onde o cavalo vai. Quero que vá para lá, quero para cá, quero que acelere, quero... enfim. Então é isso, é basicamente isso. Os coronéis guiavam os seus empregados, muitas vezes, ou as pessoas que moravam na região que eles comandavam, para que eles votassem o que os coronéis queriam. Nisso há várias formas de fraudes eleitorais mesmo. Os votantes tinham que ser alfabetizados. Só que o critério de definir quem sabia ler ou não, era muito isso aí. Era muito fluido, era muito quase nada. Então o que se fazia muitas vezes? Treino a pessoa a saber escrever o nome, sabe ler e escrever o seu próprio nome, já era critério para estar alfabetizado. Entregava um papelzinho antes da pessoa sair de casa, isso podia acontecer.
Toma, teu candidato é o João. Vai lá na caixinha eleitoral, põe o nome do João, acabou, isso aí vem pra casa. Acontecia muito. Outra forma que eu falei pra vocês também, o tal do curral eleitoral. O que era o curral eleitoral? Literalmente, eu colocava pessoas num galpão, dava café da manhã, e quando desse a hora de votar, todo mundo saía com um papelzinho na mão, votar no candidato que o coronel mandou. É isso aí. Isso durou até 1930. Com isso, como eu falei, como ele conseguia mandar, era óbvio que o candidato que ele queria ganhasse, certo? Principalmente a nível estadual. Então, podemos entender que o governador de cada estado estava alinhado com os coronéis. Ok? O governador de cada estado, ele vinha desse coronelismo. Aí que entramos num tema muito importante para isso aqui, para esse período, chamado política dos governadores. O que foi isso? Uma grande troca de favores. Uma coisa para termos em mente sempre, principalmente para os dias de hoje. Em um país como o nosso, ou como a maioria dos países atuais, em que há república, o presidente ou primeiro-ministro, no nosso caso presidente, não governa sozinho. Ele pode querer bater o pezinho, pode querer passar as melhores leis do mundo, mas ele não está sozinho no governo. No nosso caso, ele tem um Congresso e tem um Senado. Ele tem um Congresso, praticamente. Ele tem a Câmara de Deputados e tem o Senado, que junto fazem um Congresso. Daí que o Congresso, com Câmara e Senado e o presidente precisam ser amiguinhos, precisam dialogar. Do contrário, fica um embate, igual temos visto há alguns anos aqui no Brasil, de que quer uma coisa, quer outra, quer uma coisa, quer outra. Vai lá, não se bate, fica assim. Aqui, nessa política dos governadores, definiu-se que iam ser amiguinhos. Como? O presidente entrou em acordo com os governadores que eram amiguinhos dos coronéis, não esqueçam disso, de forma que esses coronéis, com seus governadores, garantiam ao presidente de que para o Congresso iriam pessoas que apoiariam o presidente. Ou seja, os governadores mais os coronéis garantiam que as eleições fariam deputados e senadores serem eleitos apenas aqueles que apoiassem o presidente. De modo que o presidente teria uma base de aliados muito forte no Congresso para passar suas leis. Bonito. E o presidente, troca disso? O presidente mandava dinheiro para cada estado. Então, na troca de favores. O presidente manda dinheiro para os estados. O presidente garante isso. Vou mandar dinheiro para vocês. Em troca, os governadores e os coronéis lá por trás das cortinas garantiam que no Congresso haveriam pessoas apoiadoras do presidente. Ok? O vídeo está ficando muito grande. Eu não vou falar de política das salvações, até porque é uma parte muito pequena, não é necessário. Então eu vou entrar logo na Primeira Guerra Mundial, que foi a nossa última aula, certo? Primeira Guerra, que às vezes também é chamada de Grande Guerra, The Great War, la Grande Guerre, durou 4 anos. Nela, a gente estuda muito as causas, a gente pega um pouquinho do conduzir da guerra em si,
E o depois. As causas são muitas. Chega a ser um tema mais complexo. Porque você tem basicamente uma mesa arrumada para aquilo, todo um contexto estava pronto para dar alguma coisa, estava esperando uma guerra, até que veio um peteleco e veio a guerra. Quais foram as causas? Temos muito disputas imperialistas. Ou seja, países europeus disputando entre si quem era mais poderoso, quem era mais influente no outro ao redor do mundo e quem era mais rico. Principalmente Inglaterra e a recém-unificada Alemanha. A Alemanha aqui é um país recente, não se esqueçam. A Alemanha se unifica uns 40 anos antes, 50 anos antes, não, 40. Uns 40 anos antes a Alemanha se unifica. Antes não tinha Alemanha, só lembrando. Então disputas imperialistas eram uma coisa muito importante. Já tinha uma noção na Europa toda de uma disputazinha, uma rivalidade. Disputas imperialistas que alimentaram uma coisa muito forte. Paz armada. Lembrando, o nome já diz, paz com armas. Nessas disputas imperialistas, cada país procurou alimentar muito sua indústria de armas, tanto para que produzisse mais, quanto para que criassem novas armas. Ou seja, a indústria bélica, a indústria de guerra, foi muito alimentada nos anos antes da Primeira Guerra Mundial. Então já estavam preparando, já estavam imaginando que viria alguma coisa. Paz armada é um conceito muito importante, envolve sempre isso. Paz com armas. Não esqueçam disso. Nisso tudo, você tem também um sentimento nacionalista de cada país muito forte. Então, os nacionalismos estão muito à flor da pele. Os alemães, nossa, somos maravilhosos. Os franceses, uau, somos franceses. Os ingleses, putz, somos ingleses, nossa, somos escolhidos por Deus. Então, cada país tinha em si a ideia de que somos ótimos, somos lindos, somos maravilhosos, somos muito fortes, estamos cheios de armas. Se vier alguma coisa, a gente vai tirar de letra. Vai tirar de letra. Daí que eu comentei com vocês uma coisa que eu acho muito divertida, que era o desejo de guerra. Queria-se muita guerra. Os países, em grande medida, queriam guerra. E é engraçado. E quem era contra esse desejo de guerra, quem falava contra dentro dos países, costumava ser perseguido, costumava morrer. Do nada morreu, aconteceu um acidente. Acontece, tem casos sobre isso. Porque o desejo de guerra aliado aos nacionalismos era muito grande. Com isso aqui, cada país achava que se houvesse uma guerra, rápido, fácil, ia ser facilmente derrotado, ia ser uma coisa simples, tranquila. Além disso aqui, nós temos um detalhe importante chamado de revanchismo francês. O que foi isso? Tem um nomezinho pequeno quanto a isso. Alsácia Lorena, né, Lorena? O que é Alsácia Lorena? É uma região específica que fazia parte da França e que era muito importante economicamente, uma região que produzia carvão. Essa região da Alsácia-Lorena, quando a Alemanha se unifica, houve uma guerra entre a Alemanha e a França e a Alemanha tomou essa região da França, uma região que era importante economicamente. Então a França estava feliz da vida com isso, doida por um motivo para descer um tapa na Alemanha e pegar essa região de volta.
Então, o revanchismo francês é também um detalhe importante. Disputas imperialistas, paz armada, nacionalismos com desejo de guerra e revanchismo francês. Isso tudo faz com que surjam as alianças. O que é muito importante a gente entender as alianças. Porque os países começaram a se aliar entre si. De um lado, vamos ter uma aliança entre Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Eita, analfabetismo. Húngaro. Que foi chamada de Tríplice Aliança. Tríplice Aliança. Do outro, Inglaterra, França e Rússia. Tríplice Entente. Essas duas alianças, dois blocos de aliança, tinham outros países envolvidos meio que diretamente, mas eram os principais. E são os grandes blocos, A e B, que vão se enfrentar na Primeira Guerra. É graças a isso aqui que nós temos o estopim. O que foi o estopim? O gatilho, o que começou a Primeira Guerra. O assassinato do Francisco Ferdinando na Bósnia. Quem era Francisco Ferdinando? Ele era herdeiro desse império. Ele era o próximo a se tornar imperador. O que isso aconteceu? Quando esse cara é morto, quando ele é assassinado no meio da cidade, a tiros de bala, ele e a esposa dele são mortos, isso aqui entra em polvorosa. As alianças começam a se movimentar em efeito dominó. Então as respostas das alianças dos países são rápidas, a tal ponto de que começam a se xingar e começam a se bater. Em poucos dias você já tem brigas entre cada país que vai alastrando os países ao ponto de termos uma guerra. Então, em pouco tempo depois do assassinato dele, estoura a Primeira Guerra Mundial. Graças a todo aquele quadro, graças a essas alianças, matar esse cara que fez a Primeira Guerra Mundial acontecer. Ok? Como eu falei, da guerra em si, a gente não pega tanta coisa. O que é mais importante saber? O primeiro momento, o segundo momento e o pós-guerra. O primeiro momento da guerra é chamada de guerra de movimento. Como o nome diz, movimento, durou poucos meses, durou 2, 3 meses. O que foi guerra de movimento? Todos os países estavam prontos para a guerra. Todos os países tinham realmente várias estratégias de vamos invadir aqui, vamos tomar a base tal, vamos fazer um contorno assim, vamos por ali, por cima, por baixo. Então tentaram botar isso. O começo da guerra é assim, guerra de movimento. Os países tentando fazer manobras militares milaborantes. E não dá certo, porque todos foram fazendo ao mesmo tempo. Eles tinham uma certa equiparação militar e acabou não dando certo. Então durou pouco tempo. Aí temos a Guerra de Trincheiras, que ficou muito marcada, a Primeira Guerra ficou muito marcada por isso.
Lembrando, o que eram as trincheiras? Buracos no chão mesmo, mais ou menos retangulares, bem complexos, em que aqui ficavam os soldados de uma das alianças e aqui ficavam outros. E aqui lutavam entre si. Isso aqui poderia durar meses, anos. Algumas das principais trincheiras duraram anos. Anos e anos. Os soldados ficavam aqui dias, semanas, meses lutando nesses lugares. Tinha toda uma rede de trincheiras que vinha para trás, para ele poder descansar, poder se alimentar, mas ficava ali de uma forma horrenda. E há muitos relatos de como isso abalou mentalmente os soldados. O que abalou? Você ficava aqui, você via o seu amigo que fosse vir com você ser morto do seu lado e você não podia enterrar o seu amigo, porque você estava no meio de uma guerra, estava tendo ataque aéreo, ataque de granada, enfim. Esse formato de guerra foi o que basicamente marcou a Primeira Guerra. Ele começa logo cedo e gera um grande impasse. A guerra de trincheiras, ela vai acabando com todo o fôlego da Europa. Porque todo mundo estava achando que a guerra vai ser bacana. Eles veem que não, vai ser longo. E durou. Durou muito a guerra de trincheiras. Uma coisa importante são duas movimentaçõezinhas entre as alianças. Só duas coisinhas. Temos que lembrar que, primeiro, a Itália vira casaca, a Itália muda de lado. Então a Itália, de início, em 1915, assim que começa a Guerra de Trincheiras, a Itália muda de lado. A Itália, que antes era aliada da Alemanha, vai para o lado da Inglaterra e França. Aí temos o que realmente acaba com a guerra. Em 17, a Rússia sai. Ela sai da guerra. A Rússia era aliada da Inglaterra e França. A Rússia passa por uma revolução interna, coisa da Rússia. E ela sai da guerra. Não sai mesmo. Ela assina um tratado de paz com a Alemanha, etc. Tô fora, beijo. Matem-se vocês. O que isso acontece? Quando a Rússia sai, a Itália, coitada, irrelevante para o rolê. Inglaterra e França ficam sufocadas. E lá longe dos Estados Unidos fica preocupado. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele gostava da França e da Inglaterra e estava comercializando, estava vendendo coisas para eles. Quando a Rússia sai, Inglaterra e França ficam, meu Deus, e agora? A Alemanha vai nos matar? Não. O Império Austro-Húngaro vai nos matar? Os Estados Unidos fica preocupado e decide entrar na guerra também. Então os Estados Unidos só entra na guerra em 17. Guerra que acaba um ano depois. Aí que a guerra acaba. Por quê? Tá todo mundo cansado. A Europa inteira cansada. Chega os americanos, chega o tio Sam, eles cansados, tranquilos. Eles conseguem fazer virar o jogo ao ponto de, no ano seguinte, ninguém aguenta mais. E começam a se render, até acabar a guerra. Daí que no pós-guerra, o que é muito importante saber? Acabou a guerra, beleza. O que tem a ver o pós-guerra, assim que acaba a guerra? O Tratado de Paz de Versalhes. Tratado de Versalhes. O que ele fez de importante? Ele, primeiro, desmembrou, acabou com alguns impérios que existiam. Na última página do capítulo 3 de vocês, está mostrando sobre isso. Como ele fez surgir novos países. O Império Austro-Húngaro era uma coisa grande e antiga. Eles cortaram todo e fizeram dali surgir em vários países. Então, muitos impérios que lutaram antes, e são principalmente alinhados com a Alemanha, foram desmembrados em vários países. Mas o que foi mais importante disso aqui? A culpa toda
A gente viu que várias causas para a guerra. Aqui falaram que a culpa inteira era a Alemanha. A Alemanha totalmente culpada 100%. Então a Alemanha tem que sofrer. Ponto. Como que a Alemanha vai sofrer com isso? A Alemanha está proibida de ter exército. Proibidíssima. Não quero nem saber. E segundo, a Alemanha tem que pagar uma indenização altíssima, exorbitante, enorme, para os países que venceram a Primeira Guerra. Ok? Então o Tratado de Versalhes acaba fazendo três coisas. Desmembra os impérios que lutaram contra a Alemanha, que lutaram contra a Inglaterra, França e Estados Unidos. Desmembra e acaba com eles. Império Austro-Húngaro, Império Alemão mesmo, Império Otomano, etc. Enfim. Mas a culpa recai sobre a Alemanha. A Alemanha não pode ter força militar nenhuma mais. E a Alemanha tem que pagar uma indenização muito alta para a tríplice entente. Ok, gente? Então ficou um vídeo bem longo, bem mais do que eu planejava, peço perdão por isso. Mas eu procurei fazer uma revisão bem geral dos temas. Eu estarei agora, como vocês devem saber, disponível online para vocês tirarem dúvida comigo. Apesar de que não sei se vai ter dúvida comparando uma revisão, mas de qualquer forma, estou disponível. Vocês podem me contactar pelo Google Classroom, pelo Zoom, por sinal de fumaça, enfim. É isso aí, beijos e se cuidam.